José Boto fala com exclusividade à nossa equipe sobre situação envolvendo contratação de jogadores do exterior. Ele deu uma entrevista à ESPN e explicou tudo para a gente, o contexto da situação, e também a gente traz aqui informação sobre a Copa do Mundo de Clubes de 2029, uma alteração aí que pode acontecer, inclusive fazendo com que mais clubes da América do Sul e da Europa participem da competição. A gente também vai trazer aqui informação importante do jogo do Flamengo, um debate aqui com a Raíza Simplício que a gente fez no Placar Aberto ainda agora, um corte interessante, onde a gente fala da possibilidade do time do Flamengo em campo hoje, a provável escalação e a possibilidade da utilização do Arrascaeta como atacante e o Paquetá como meia. A gente só vai saber isso na hora do jogo, uma hora antes do jogo, com a escalação, talvez a gente já possa ter uma ideia se o Pedro vai ser ou não escalado, mas há a possibilidade do Pedro começar no banco. Tá? Então a gente já vai começar trazendo aqui algumas das principais notícias de hoje. Eu quero chegar daquele jeito, te convidando a se inscrever no canal daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui lembrando que você pode garantir os principais produtos do Flamengo no YouTube Shopping. Eu sempre tento encontrar os produtos que eu estou usando. É óbvio que um ou outro você não encontra ainda, encontra nas lojas oficiais. Esse aqui, por exemplo, na loja da Gávea você encontra, mas eu vou estar sempre marcando os melhores produtos, aqueles que você, quando compra, ajuda o Flamengo, porque é produto oficial, tá? Estou usando o novo agasalho do Flamengo, lindo, diga-se de passagem, muito bonito, e a gente tem aí todos os produtos no YouTube Shopping que você pode estar adquirindo. Lembrando também que hoje tem jogo do Mengão, decisão da Recopa Sul-Americana às 9h30 da noite do Brasil. E a gente sabe que o torcedor que viajou com a Caravana do Haroldo está muito feliz, muitos elogios dos torcedores que viajaram da Caravana do Haroldo. Sempre, cara, zero reclamação, um atendimento fantástico. E você ainda pode garantir presença no jogo de volta no Maracanã. Você que é de fora do Rio, de fora do Brasil, pode chamar a Caravana do Haroldo, fazer aí o seu pacote com ingresso incluído nos jogos do Flamengo no Maracanã, um receptivo fantástico da Caravana do Haroldo. Eu quero também agradecer aqui o tratamento da Mais Cabelo, o programa Mais Slim, tratamento aí que eu faço já há um ano, mais de um ano e meio, e que me ajuda a me manter sempre perdendo um pouco de peso, cara, sem queda capilar. Eu estou com o meu couro cabeludo em dia e com um atendimento, acompanhamento médico, que é mais importante. E tem uma Mais Cabelo perto de você sempre, em todo lugar do Brasil. Tem sempre uma clínica da Mais Cabelo em toda a cidade. Se você pesquisar, tem uma Mais Cabelo perto. Eu deixo sempre o QR Code aqui e também no comentário fixado tem tanto a Mais Cabelo quanto a Caravana do Haroldo. Bem, vamos lá. Eu vou começar aqui trazendo a informação com relação à Copa do Mundo de Clubes. Segundo o jornal O Globo, a UEFA não deve apresentar resistência ao aumento de 32 para 48 equipes no Mundial de Clubes, naquele Super Mundial, na Copa do Mundo de Clubes de 2029, que o Flamengo foi o primeiro clube a se classificar, porque as competições internacionais, todas as temporadas ainda estão acontecendo, então o Flamengo é o primeiro campeão, no caso continental, a se classificar. O Flamengo já está garantido na Copa do Mundo de Clubes de 2029. Só que, com essa determinação, e com o aceite da UEFA, o Palmeiras também pode já estar garantido na Copa do Mundo de Clubes de 2029. Olha que loucura, o Palmeiras, vice-campeão da Libertadores, pode estar garantido. Então, o que acontece? Entendimento foi fechado junto à FIFA após a entidade garantir que o torneio seguirá sendo disputado a cada 4 anos, tá? Afastando qualquer possibilidade aí de um formato bienal. Com o acordo, a UEFA deve ampliar a sua cota de vagas de 12 para 16 clubes, o que pode aumentar as receitas e assegurar a presença de mais equipes de peso do futebol europeu. Se vão aumentar em 4 vagas a UEFA, devem aumentar em 4 vagas a América do Sul.
que hoje também tem vagas por ranking, né? Aí o River classificou, Boca e etc. Tá? Então o Flamengo está classificado, devemos ter River e Boca talvez por ranking ainda, né? E o Palmeiras entraria como um vice-campeão, e eu vou explicar aqui. É bem mais provável que eles deem a vaga para o vice da Libertadores do que para o campeão da Copa Sul-Americana, porque a Sul-Americana não tem um peso de uma Libertadores. Um vice-campeão de Libertadores tem um grau de dificuldade muito maior do que um campeão da Sul-Americana, fato. Tá? Então, é muito mais provável, por exemplo, quais são as principais vagas do futebol brasileiro para ir para a Libertadores? As do Campeonato Brasileiro, G4. Aí você tem também aquelas vagas que levam para a pré-Libertadores. Se você tivesse que falar quais são as vagas mais importantes, a primeira e a segunda vaga do Brasileirão. Ponto. E aí a mesma coisa vale. Eu vou aceitar o comentário de vocês aqui, tá? A opinião de vocês aqui. Vocês acham que tem que ser da Copa Sul-Americana ou que tem que ser o vice da Libertadores? Se for o vice da Libertadores, o Palmeiras já está garantido. Aí vai ter torcedor que vai falar, não, tem que ser da Sul-Americana. O Papa tem que ser da Sul-Americana. Que aí seria, né, Flamengo e Lanús, já garantidos aí. Os dois times que disputam a Recopa, será que seria isso certo? Os dois que disputam a Recopa estarem garantidos na Copa do Mundo de Clubes? Disputou a Recopa, independente se ganhou ou não, você já está garantido. Né? Então, seria ali Flamengo, né? Seria um Flamengo e Lanús. Então, o aumento dos clubes europeus e também teremos um possível aumento de CONCACAF, Oceania, Ásia e África, tá? Provavelmente 2 vagas mais para cada uma dessas confederações, né? E no caso seriam 8 vagas, 4 da Europa, 4 da América do Sul, tá? Apesar do interesse de Samir Chaldi em sediar a Copa, presidente da CBF, em sediar a Copa do Mundo de Clubes no Brasil, Espanha e Marrocos e até mesmo Catar estão como principais candidatos a receber o torneio em 2029, tá? Então é provável que seja ou Espanha ou Marrocos, correndo por fora também Catar, tá certo? Então, Brasil, muito, né, improvável que aconteça a Copa do Mundo de Clubes no Brasil. Tá? Então, você me diz, o que é mais certo? Os dois que disputam a Recopa, Flamengo e Lanús, irem para a Copa do Mundo de Clubes, ano que vem a mesma coisa, o campeão da Libertadores e o campeão da Sul-Americana, ou o campeão e o vice da Copa Libertadores? Eu acho, mesmo sendo Palmeiras, eu não... E, cara, eu sei que é polêmico, porque eu sou Flamengo, eu não quero ficar ajudando o Palmeiras, mas eu acho que é mais justo os dois times que disputaram a final da competição mais importante, a Libertadores, seja Flamengo e Palmeiras, ano que vem pode ser outra equipe, independente. São as duas equipes mais fortes da América do Sul, tá? Perguntar para a Beli aqui, você ouviu o que eu estava falando? Não prestou atenção? Você acha que a vaga para ir para a Copa do Mundo de Clubes tem que ser de um time, dos dois times que jogaram a final da Libertadores, se você tem 2 vagas, ou do campeão da Libertadores e o campeão da Série B da Libertadores, que é a Copa Sul-Americana? Dos dois que fizeram a final, né? Porque é a competição mais importante. Então, é o que eu penso também, tá? Olha só, a gente tem aqui uma informação importante para trazer para vocês, da entrevista do José Botto à ESPN, tá? O José Botto, ele deu uma entrevista à ESPN que foi um pouco mal compreendida. E aí, olha só, em contato com a equipe Paparazzo Rubro-Negro, José Botto, diretor de futebol do Flamengo, esclareceu a entrevista concedida à emissora. Segundo o dirigente, a declaração não se referia aos atletas europeus, mas aos jogadores brasileiros, argentinos e uruguaios que atuam no futebol da Europa. A ESPN, abre aspas, a ESPN não coloca na entrevista, mas eu fui claro que não são jogadores europeus. São atletas brasileiros, argentinos e uruguaios que jogam em ligas mais atrativas economicamente. Ele afirmou na entrevista também que os jogadores com nível de impacto imediato e perfil para o Flamengo estão atuando na Europa. Na sequência, o repórter questionou se ele se referia a atletas europeus e Botto respondeu, claro que não. Por fim, ele destaca que os atletas ainda não vêm atuar no Brasil por conta do projeto de carreira. Tá? Ele falou o seguinte lá na ESPN, as dificuldades são encontrar jogadores que sirvam para este elenco, tanto para compor quanto para elevar o nível. São atletas de altíssimo nível e muitos deles ainda não têm a ideia de atuar no Brasil ou de enxergar o país como um bom destino de carreira. Esses jogadores daqui
né, da América que vão para a Europa. Tá? Jogadores que estão na Europa ainda veem um retorno ao Brasil como parte de um projeto de carreira. É uma questão de mercado. Embora o Brasil tenha evoluído muito na capacidade de atrair atletas e nós tenhamos trazido nomes importantes do futebol europeu, ainda não temos a força de algumas ligas da Europa. O problema é que atingimos um nível muito alto e só jogadores desse patamar nos servem, tá certo? Então a declaração aí do José Boto explicando aí a questão da dificuldade, às vezes, de trazer alguns jogadores sul-americanos para o futebol brasileiro, porque eles preferem a Europa, tá certo? Então, agora a gente vai falar sobre o jogo do Flamengo, né, sobre provável escalação. Eu e Raíza Simplício, a gente estava na Placar ao vivo e você vai acompanhar aqui agora esse corte, onde a gente explica uma situação muito importante, a surpresa que pode acontecer. E você só vai saber uma hora antes do jogo se tem surpresa na escalação. Eu acho que tem surpresa, hein? A Arrascaeta jogando ali de falso 9, o Paquetá de meia, ou uma outra possibilidade, acompanha só. Muito bem, então eu acho que o Flamengo tem grande chance de conseguir um resultado positivo já na Argentina hoje. Não fico assustado quando enfrento uma equipe argentina, e aí eu acho que o Lanús, como eu falei ontem, está um pouco abaixo dessas outras equipes argentinas que o Flamengo tem enfrentado, o que não tira a preocupação, né, e a atenção total, ainda mais jogando na casa deles, tentar trazer um resultado importante, porque é decisão e vale taça, e vale 9 milhões e 300 mil reais a premiação aí convertida, né, pro campeão, né, Raíssa? Não, vale sim a parte financeira, né? Dois jogos só, nesse caso, no caso da Recopa são 2 jogos só, mas vale um dinheirinho interessante, sempre vale também o título internacional, né? Eu falei aqui ontem, o Flamengo só conquistou um título internacional no Maracanã até hoje, em toda a sua história, que foi justamente a Recopa de 2022. Então o Flamengo tem a chance de conquistar mais um título internacional no Maracanã, o segundo sendo mais uma Recopa. Conquistar títulos é sempre muito legal, você consegue mudar muita coisa, você pode mudar a energia, a própria confiança. Eu acho que essa taça vai ser muito importante para o momento do Flamengo, né, esse momento de início de temporada que foi um pouco conturbado em relação a resultados em desempenho. O Flamengo conseguiu emplacar uma série de resultados, 3 vitórias seguidas, que dá uma tranquilidade. Se você emplaca mais uma vitória seguida, fica próximo de um título, conquista uma Recopa, você já muda todo o cenário desse início de temporada. Então acho que é um jogo muito importante para o Flamengo, e eu concordo com você, eu acho que mudou muito, assim, inverteu. Se antes os times argentinos eram aquelas potências, hoje o futebol brasileiro, pelo patamar financeiro que chegou, os principais clubes do Brasil, você vê o Palmeiras vencendo, por exemplo, o River Plate já em 2, 3 Libertadores seguidas, eliminando o River Plate, o Flamengo fazendo o jogo que fez, eliminando o Racing, o próprio Estudiantes. Então, por mais que sejam jogos difíceis, né, o futebol brasileiro hoje, com o Flamengo entrando em campo, é favorito diante desse Lanús, mesmo o jogo sendo na Argentina. Então acho que o Flamengo hoje tem totais condições de vencer esse jogo. Curiosidade para ver o que o Felipe Luiz vai fazer na escalação, né? Durante a atividade do Flamengo ontem, ele chamou a Arrascaeta e o Lucas Paquetá para uma conversa que durou um longo período, né, mas principalmente a conversa ali entre o Felipe Luiz e esses dois jogadores. Estava o Arrascaeta de um lado, o Lucas Paquetá do outro, e o Felipe conversando com eles dois, provavelmente falando questões de posicionamento, né? Eu acho que a gente pode ter esses dois jogadores titulares hoje, e acho até que um pode ser o atacante e o outro o meia. E aí quem vai ser o atacante, quem vai ser o meia, eu estou nessa curiosidade, mas eu acho que ele pode acabar fazendo isso para a escalação do jogo de hoje. Eu acho que ele vai com a dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira. Acho difícil que ele mexa nessa dupla de zaga. Ele fez isso no jogo contra o Botafogo, por exemplo, colocou ali o Danilo e o Vitão. Eu acho que já indicava que ele pensava para hoje o Léo Ortiz e o Léo Pereira mesmo. Então acho que a gente não vai ter muitas mudanças, mas estou curiosa para ver essa questão do posicionamento tanto do Paquetá quanto do Arrascaeta, até porque no último jogo que eles jogaram juntos,
eu vi pouca troca entre os dois, né? Trocaram poucos passes. Eu acho que o Felipe, a comissão técnica, vai conversar com esses jogadores e vai tentar fazer com que eles, pela qualidade que tem, se conectem mais em campo, Papa. Então, Raíza, vocês estão acompanhando imagens da nossa equipe aí, né? Lá na Argentina, na Casa Maridia, né? Ali do lado da Bombonera, o CT do Boca. E é importante a gente falar sobre essa conversa que a Raíza falou. Eu falei hoje cedo no meu canal que o nosso repórter lá, o Gabriel Orfan, conversando lá, falaram para ele, vocês vão se surpreender com a escalação amanhã. Eu achei isso curioso, essa surpresa. E aí a Raíza está falando algo que realmente me leva a crer, Raíza, e essa conversa ali, né, também um momento ele conversou com o Pulgar ali e tal, ou ele vem sem o Pedro e de repente coloca o Everton Araújo com o Pulgar ali, e o Arrascaeta com o Carrascal ou o Luiz Araújo e o Cebolinha do outro lado. E aí Arrascaeta e Paquetá próximos ali, né? O Paquetá fazendo o falso 9, ou essa surpresa que falaram, e você acabou de me ligar esse interruptor aqui agora, e se o Paquetá joga de meia e o Arrascaeta de falso 9? É possível. É possível. O Arrascaeta já no ano passado jogou muito de atacante, né? Ele é aquele. Foi um jogador que pisou muito na área, que fez muitos gols. Aliás, uma grande temporada em termos de números de gols, assistências. Foi a maior temporada do Arrascaeta na carreira dele. Então isso pode acontecer. Eu acho que total, tanto ele quanto... Vale lembrar que o Pedro, no jogo contra o Botafogo, sentiu dores no adutor e por isso nem entrou em campo. Ele fez exames, tá? Mas os exames não detectaram nada, tá tudo bem com ele, mas ainda assim é um incômodo, pode ser que ele dê uma segurada no Pedro, pode ser, né? Ou deixe para jogar só 45 minutos e ele possa fazer essa mudança, de repente, no decorrer do jogo, como ele fez algumas mudanças no decorrer do jogo contra o Botafogo, quando o Pedro não pôde entrar em campo, ele fez algumas mudanças ali. Então, assim, o mais importante é que o Felipe, ele tem, e eu vi recentemente, né, alguém falando sobre isso, não lembro quem foi que comentou sobre isso, e acho que foi o Garoni que falou, foi o Bandeira que falou aqui, sobre o perfil desses jogadores do Flamengo, principalmente esses jogadores do meio para frente, que tem características de atuar em mais de uma posição. São jogadores que conseguem atuar em mais de uma posição, e isso é verdade. Eu acho que muitas vezes o Felipe não tem utilizado tanto isso, né, desses jogadores que conseguem atuar em mais de uma posição, não tem mudado um pouco o posicionamento desses jogadores, aproveitado para mudar o posicionamento desses próprios jogadores, porque assim, o Bruno Henrique, por exemplo, ele não, na minha opinião, não funciona de falso 9. Ele funciona como um segundo atacante ali, inclinado pelo lado esquerdo, mas não está funcionando. Então acho que o Felipe pode buscar outras opções. Já não tem o Gonzalo Plata, que muitas vezes faz essa do falso 9 também. Então acho que o Felipe pode usar e buscar outras opções, seja com o Arrascaeta, seja com o Lucas Paquetá também. Os amigos e podem, inclusive, né? Podem, inclusive, inverter, né, Raíza, durante o jogo. Cara, é uma situação e outra coisa. Você tem o Arrascaeta e o Paquetá ali, e a conversa dos dois é a seguinte, ele pode estar muito bem falando com eles, olha só, em determinado momento, dependendo da forma que a bola está chegando, da forma que a jogada está se desenhando, o Arrascaeta é o finalizador. O Paquetá também pisa na área, eles podem estar ali, né, flutuando. E outra coisa, também importante a gente falar, os dois fazem um pouco essa função, né, Raíza, do o Felipe quer muito, que é o jogador que se movimenta, que faz a pressão, que pode também ajudar também quando o time perde a bola, né? O Arrascaeta menos até que o Paquetá, mas eles podem estar fazendo essa função um pouco que o Felipe procura, né?